Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, havendo entre vós inveja e contendas. Não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Sabe o que eu vejo às vezes na Bíblia, irmãos? Às vezes é tão simples, porque a Bíblia é uma palavra simples. Nós temos tanto medo de ler Apocalipse. Você já viu quando a gente diz na igreja, vamos abrir Apocalipse, todo mundo já fica apavorado, porque já pensa nisso, morte, já pensa no fim, na destruição. Nós vimos o livro de Apocalipse como algo destrutivo para a igreja, e não é. Apocalipse é revelação, e a ótica que você tem da escatologia vai definir a forma de vida que você vai ter. Eu acho que a gente deveria ler a Bíblia de trás para frente. Deveria começar por Apocalipse, porque nós vamos, quando chega em Apocalipse a gente trava, porque chega no fim. É muito comum na igreja você dizer, abre Apocalipse comigo, e a gente não... Apocalipse é maravilhoso, porque você fala 100%, as pessoas entendem 10%, e o 10% que entende volta para casa com medo. Irmãos, Apocalipse é revelador, é revelação. A Bíblia é revelação. Por isso eu tenho que ler com a palavra, com um coração profético. Eu costumo dizer, e aprendi isso também,
que é a simplicidade com complexidade, porque é tão simples, tão simples, tão simples, de repente parece que fica tão complexo. Aí você entra em parafuso, aí você fica pensando, não, eu não vou entrar nisso aqui que é muito confuso, eu vou ficar só no que é simples. E esse aqui é o problema da igreja, ela vai ficando no que é simples e ela vai perdendo aquilo que é complexo, porque ela tem medo de aprender. Porque, irmãos, o ensino é revelador. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou ter que modificar a minha vida. Então é melhor viver um evangelho raso, porque no evangelho raso eu não tenho muito compromisso com a verdade. E aí nós vamos tornando a nossa igreja um evangelho raso, vamos colocando fundamentos que Deus não mandou a gente colocar. Queremos construir um edifício de pedra, de ouro, de prata, de pedras preciosas, num lugar que Deus não mandou a gente fazer. Irmãos, não importa o que você está construindo, importa é onde você está construindo isso. Que fundamento tem o seu evangelho? Que fundamento tem o seu ministério? Não, mas eu abri a igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. De repente não é nem a obra de Deus que estamos fazendo, é a nossa obra, e muitas vezes é por orgulho. Às vezes temos orgulho até da nossa santidade. Recentemente eu estava vendo uma entrevista de um homem da nossa nação muito relevante, que caiu da sua graça, perdeu sua família, perdeu seu ministério, e ele dizia que ele disse: o que me matou não foi o pecado, foi o meu orgulho. Eu tinha orgulho da integridade, eu era tão íntegro que eu tinha orgulho disso. E Deus pega o sábio na sua própria astutícia, porque o evangelho não está firmado em você, o evangelho está firmado em Cristo. Nós precisamos perder a síndrome de Elias, de achar que nós estamos sozinhos na obra. Nós precisamos perder a síndrome de Elias. Quando Deus fala com eles, Deus pergunta: o que você está fazendo aí, cara? Ele diz: Senhor, só eu sobrei. O Senhor disse: você não está entendendo, rapaz. Tem mais 7.000 de joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho nesse negócio, não. Não é só você que pensa assim, não é só a igreja que você está que pensa assim. Tem muita gente pensando como você, agindo como você. E quer saber, essa é a geração que os iguais vão se atrair. Não é os diferentes que se atraem, não. Vão ser os iguais, aqueles que têm o mesmo pensamento, a mesma causa, o mesmo propósito. São os iguais que estão se atraindo, os iguais, os objetivos iguais, os sonhos iguais, os propósitos iguais, chorando pela mesma coisa. Às vezes não estamos nem na mesma casa, nem na mesma cidade, nem no mesmo estado, mas não precisa estar na mesma casa para ter a mesma causa. Porque eu não preciso estar na casa, eu sou a casa. Eu sou lavoura de Deus, eu sou edifício de Deus. Eu preciso estar no mesmo fundamento que você está. Nós não podemos colocar outro fundamento. Estamos construídos sobre o quê? Então essa complexidade, irmão, nós vamos precisar entrar nela. Coisas que você não entendeu, você vai ter que parar aquilo que já entendeu. Aquilo que o escritor de Hebreus diz: por acaso a gente vai falar tudo de novo? Dos ensinos fundamentais da fé? Não, vamos falar disso se Deus permitir. Mas nós precisamos entrar em coisas mais profundas e saber por que Deus disse o que disse. Por que Deus disse o que disse, para quem disse e qual era o objetivo dele ter dito isso. Nós temos que sair do evangelho raso, aquele evangelho que o Senhor salva, batiza e Deus vai dar vitória, e a gente ficar discutindo coisas banais como a ceia, toma vinho, toma suco de uva. Ah, meu Deus, para com isso. Hora deitado, hora de joelho. Qual é a oração que Deus recebe? A de joelho ou a sentada? Qual é o culto que tem relevância? Nós vamos ter que entrar em coisas mais profundas, coisas complexas. Se prepare para expandir a sua mente nos próximos dias. Se prepare para expandir o seu coração, para enxergar coisas na Bíblia que você nunca enxergou antes, coisas que vão relevar, coisas que vão elevar você em lugares na palavra de Deus que você nunca entendeu. Você talvez e eu vamos ter que sair de uma cultura greca romana, onde a igreja tirou um padre e colocou um pastor, e aquele pastor tem que resolver tudo para todos. Nós vamos ter que sair dessa cultura, irmãos, filosófica, onde a nossa teologia tem mais de Platão do que de Abraão, tem mais de pensamento positivo do que de fé. Talvez nós vamos ter que mudar a nossa pseudo-filosofia.
Talvez nós vamos ter que voltar em alguns lugares e entender por que Deus falou aquilo a Abraão, por que Deus disse a Isaac: mas agora nós estamos no Novo Testamento. Não, irmãos, quer saber? Quando a gente fala morte, ainda assusta, a gente fica: o pastor falou que vai matar. Não, eu não vou matar ninguém, eu estou tentando morrer e não consigo. Mas assusta porque a gente aprendeu a viver o Evangelho no Novo Testamento, aprendeu a viver o Evangelho da graça, e a gente esqueceu que a graça não é uma licença para pecar. A graça é uma oportunidade para você continuar sem pecar mais. A graça é uma escada rolante, não é você que sobe, é ela que sobe você. Uma graça invertida vira desgraça. Não, então eu vou pecar porque a graça de Deus vai me perdoar. Não, a graça me perdoou para que eu não peque mais. A graça me perdoou para me entrar em lugares. Eu não posso colocar os meus fundamentos no princípio de Deus. A graça me perdoou para que eu entrasse no Senhor e não pecasse mais. Deus vai começar a mexer nos nossos fundamentos, irmãos. E por que Deus vai mexer? Eu vou dizer por quê. Não precisa levantar a mão, deixa que eu levanto sozinho. Mas quantos de nós, pastores, líderes, chegamos num lugar, parece que daqui para frente não vai mais. Parece que a gente chegou num lugar e a gente quer fazer mais, a gente tem vontade, tem a condição, e parece que a gente chegou num lugar que passa ano, entra ano, parece que as coisas dali para frente não rompem. Por que não rompem? Por causa dos fundamentos. Você não pode construir um lugar que o fundamento não vai suportar uma construção maior. As paredes vão começar a rachar e vai comprometer tudo que você fez até aqui. Esse não é o tempo de levantar paredes, é o tempo de descer e mexer nos fundamentos. E quando você mexe nos fundamentos é terrível, porque as pessoas que estão ao seu redor dizem: está acontecendo alguma coisa, porque parou de crescer. Quando se cresce para baixo, ninguém aprecia. Quando se cresce para o fundo, ninguém aprecia. Ninguém passa na frente de uma casa e aplaude as suas sapatas. A gente sempre exalta a arquitetura, exalta os enfeites, mas Deus quer trazer fundamentos. E os fundamentos de Deus não mudam, irmãos. Eles não mudam. Nós não podemos começar a levantar paredes se os nossos fundamentos não estão preparados para ela. Eu tomei uma posição na minha vida nesses dias. Eu parei. Eu quero descer. Eu quero voltar para os meus fundamentos. Eu quero pegar uma picareta e descer e furar um pouco mais fundo. Eu não quero continuar viajando, crescendo, marcando agenda. Eu sei que vai chegar uma hora que vai romper, porque nós não vamos suportar. Deus quer construir algo aí em cima, só que os seus fundamentos não suportam isso. Então Deus precisa parar e dizer: filho, agora eu vou mexer nos seus fundamentos, fica tranquilo, vou mexer na sua casa, na sua família, vou mexer nos seus filhos, vou mexer nas suas finanças. E você fica: meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou dizer o que está acontecendo. Deus está preparando você para algo maior que vai acontecer. Deus está preparando você para colocar mais coisas do céu aí em cima. Se os fundamentos não forem celestiais, nós não vamos suportar o que Deus está por fazer, amém? Cara, por isso que os profetas, eles andam solitários, porque eles começam a ver coisas que os outros não veem. E começam a escrever e começam a dizer coisas aí. Há 15 anos atrás, quando a gente falava de paternidade e reino de Deus, as pessoas iam embora da igreja, irmãos. Hoje elas vêm do Brasil inteiro aqui. Aleluia. Quando você começa a trazer algumas revelações, as pessoas vão embora. Por quê? Porque é insuportável falar de algumas coisas que a gente não está acostumado a ouvir. Nós temos medo do novo. Nós temos medo no novo. Quando aparece o vinho novo, nós temos medo porque o nosso odre é velho. O vinho é novo, mas o odre é velho. Ele não suporta a pressão do que Deus vai fazer.
Então Deus vai ter que pegar esse odre e refazê-lo. Deus vai ter que pegar esse odre e mergulhar na água de novo, pegar e estender ele na pedra e dar com um pau nele, até esticar de novo, criar elasticidade, até ele suportar a pressão. Depois ele vai pendurar esse odre na fumaça para perder o cheiro da carne, para que as moscas não posem. Quando ele estiver pronto, abatido, destruído, molenga, então Deus começa a despejar vinho novo, e o vinho começa a ferver junto com o odre. Mas esse odre vai suportar o que Deus está por fazer nos próximos dias. Aleluia! Então a gente aprendeu que na hora da pressão Deus vai recolher a igreja. Você acha mesmo que Ele vai fazer isso? Você acha que Ele vai tirar a igreja daqui na hora do melhor momento dela viver debaixo da pressão? Não, Ele não vai fazer isso não. Ele vai deixar ela aqui no meio. Ele não tirou o povo primeiro para mandar as 10 pragas. Primeiro Ele mandou as 10 pragas, e o povo está lá no meio e não viveu nem uma praga daquela. Nós queremos que o mundo seja julgado. Deus julga o mundo. Lembra o que eu falei há 10 minutos? Mata esse cara, Deus. A gente quer isso. Deus limpa a casa. E Deus disse: não, eu vou mandar a luta aí no meio. Nós queremos: Deus tira a gente, depois o Senhor manda a praga. Ele diz: não, vou mandar praga com vocês aí. É o princípio de Gósen. Você vai ficar na terra de Gósen. Vai vir a pressão, vai vir mosquito, vai vir sapo, a água vai virar sangue. Você vai dizer: meu Deus, e agora? Agora fica aí. Vai morrer primogênito. E a gente diz: meu Deus, e agora? Agora passa sangue na tua casa, meu filho. Não muda o princípio não, para facilitar para você. Você quer sair daqui e depois vir a praga? A gente aprendeu assim. Fica sentadinho aí, Deus vai recolher a igreja. Depois Shazam. Leia Apocalipse, estuda. Deus vai deixar o justo no meio do ímpio para propagar a sua justiça. O trigo vai crescer no meio do joio. E se precisar tirar, Deus não vai tirar o trigo, Ele vai tirar o joio. Mas isso é uma aula de Apocalipse, depois a gente fala outro dia dela. Então fica tranquilo. A nossa visão limitada da grandeza de Deus não reduz quem Ele é, mas reduz a ação dEle na nossa vida. Se a gente tiver uma visão limitada de Deus, não vai reduzir Ele, mas vai reduzir a ação dEle em nós. Por isso esses dias nós vamos precisar entrar em coisas profundas. Deus não reduz se você crê ou não crê, mas você deixa de andar naquilo que Ele chamou você para andar. A solução da terra, irmão, a solução do céu nunca vai ser menor do que os problemas da terra, nunca. A solução sempre vem de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então eu vou dar um conselho de pastor amigo para você. Esse é o tempo que você tem que falar muito de Jesus, pouco de você e nada dos outros. Você vai falar muito de Jesus, de você. Quando for para falar de você, você vai falar pouco. Deixa que outras bocas te louvem, e você não vai falar nada de ninguém. Nada. Vai fechar a boca. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós não podemos colocar outro fundamento. Paulo estava dizendo ao Coríntios, ele diz: gente, eu tenho tanta coisa profunda para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos, vocês não suportam isso, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda ficam discutindo qual é a igreja maior, vocês ainda discutem qual é a igreja mais relevante da cidade, vocês ainda ficam brigando porque saiu um membro daqui e foi para ali. Vocês são meninos, ele está dizendo, vocês são muito crianças ainda.
Vocês estão brigando por coisas, quando eu tenho coisas profundas para revelar do céu para vocês, e vocês estão brigando por coisas da terra. Vocês estão dizendo, eu congrego com o Apolo, o outro diz, eu congrego com o Paulo, a nossa igreja é maior, a nossa igreja é melhor, vem para cá, porque aqui tem avivamento. Vocês ficam discutindo entre vocês. Paulo disse, eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, mas vocês não suportariam, por isso que eu tive que dar leitinho para vocês. Vocês são meninos. Ele disse, mas quando vocês entenderem os 5 ministérios, quando vocês entenderem que nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus, ou seja, Deus não deu a igreja para os homens, Deus deu os homens para a igreja. Quando nós entendemos que Deus não deu o ministério para nós, Ele deu a gente para o ministério. Quando nós perdemos a síndrome de Elias, de achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto ou a última bolachinha do pacote, que Deus não suporta viver sem a gente. Quando a gente deixar de achar que se não existisse o nosso ministério, Jesus estava perdido. Quando nós pararmos de exaltar a nossa denominação, a nossa visão, quando nós pararmos de exaltar a nossa placa, o nosso slogan, você vai pregar nas igrejas hoje, a igreja do avivamento, 2015, o ano não sei do que, 2014, o ano não sei do que, nós vamos trabalhando, e trabalhando, a gente está criando coisas para ver se Deus vem, irmãos. Não adianta, irmão, para tudo, pega uma marreta, derruba tudo que você fez, e vamos trabalhar nos fundamentos, amém? Enquanto nós tentar atrair as pessoas com exibições, enquanto nós tentar atrair as pessoas com expulsamento, não sei como é que fala isso, de demônios, como é teu nome? De onde é que tu veio? Do inferno, claro que veio do inferno, não veio. Se nós ficarmos querendo estabelecer a igreja em dons, nós não vamos curar a igreja nunca. Se nós queremos ficar ressaltando os homens, eu sou Apolo, agora fica de pé todo mundo, porque vai entrar o homem de Deus. Que palhaçada, irmão. Que parafernália do inferno é isso, que tem roubado a glória de Deus, que tem colocado os homens em pedestais, homens carnais que saem dali às vezes com diarreia, vai para casa fazer cocô. Homens que vão pregar, que às vezes estão com dor de cabeça, tem que tomar Neosaldina atrás do púlpito para pregar, e as pessoas ficam, eu não posso tocar. Toca, seu infeliz, incrédulo. Até quando nós vamos viver assim, irmãos? Como meninos? Até quando nós vamos colocar a criatura no lugar do Criador? Até quando nós vamos pagar para as pessoas mover as águas nas nossas igrejas? Porque a gente está tão cansado daqueles crentes que não suporta mais. Até quando? Que fundamento nós estamos trazendo para a igreja? Não, por favor. Eu acho que Deus vai trazer Elias de volta. Ele disse, nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias. Eu acho que é porque Elias não terminou a obra. A unção aquela mesma unção vai ter que voltar, porque aquela unção não é para as cavernas. Aquela unção de Elias não é para se esconder em cavernas. Aquela unção de Elias é para ir para cima de Jezabel. Aquela unção de Elias é para ir para cima de Mamon, é para ir para cima de Leviatã. Escuta aqui, Satanás, você não vai parar o que Deus começou aqui. Essa é a sua postura lá no seu ministério, lá na sua igreja. Mas a gente está bom, deixa os demônios aí, deixa eles sentadinhos aí, desde que eles não atrapalhem a reunião. Então nós vamos trabalhando com uma igreja fraca, sem poder, sem unção, sem vida. Uma igreja que quando nós terminamos o culto, a gente levanta a mão, o povo, às vezes quando não está dormindo na nossa frente. Às vezes está pregando, as pessoas estão dormindo.
Aí você diz, cara, o culto hoje estava pesado, o povo hoje estava terrível. Não, quem está terrível é você. Você passa o dia inteiro sentado atrás de uma mesinha de escrivaninha, fazendo projetos. Você é só cooperador, cara. Você não é o dono desse negócio, não. Sai daí. A unção que Deus te deu, sabe por que quando Elias subiu a capa caiu? Porque a unção é para a terra, não é para o céu. Aleluia. Use agora, você tem que usar agora, você tem que se mover agora. Vamos entrar em lugares que nós nunca entramos. Não dá mais para sermos crentes religiosamente corretos, de culto em culto, que quando para dar paz no Senhor precisa empolar a voz. A paz, querido. Vai se lascar com essa cerimônia toda. Vamos parar com essa besteirada toda. Aí não está contente, vai para a internet, fica lá botando besteira. São os infernautas. Os infernautas ficam lá infernizando a vida dos outros, quando deveriam estar evangelizando. Ficam lá perguntando coisa nada a ver. O que é que você acha? Eu não concordo. Não concorda, sai da frente. Aí, irmão, eu estou cheio disso, irmão. Vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que perturba a igreja, é crente religioso. Ele perturba mais do que o ímpio, porque o ímpio vem na igreja, não se converte, mas pelo menos chora. No culto ele chora, você olha para ele e tá... Aí se joga aqui na frente, promete, não cumpre nada, mas promete e faz você chorar também. Aquele não, o crente religioso, você está pregando, ele está assim na cadeira. Vai se lascar, sai da minha frente. Não, irmãos, nós temos que construir um fundamento correto. Não dá mais. Mas eu não gostei da mensagem. Você não tem que gostar, você tem que ser a mensagem. Eu sou a mensagem, eu não tenho uma mensagem. Nós temos que nos tornar uma mensagem, escrita e lida em nossos corações. Escrita e lida. Às vezes aparece gente aqui que quer ir congregar em outra igreja. Pastor, estou indo para outra igreja. Você não vai dar carta? Eu digo, carta? Carta para quê? Carta de recomendação. Eu digo, sei, Deus não te recomenda, não precisa eu. Não, você precisa me recomendar para outro ministério. Que recomendar o quê, irmão? Que lugar que é esse que a igreja entrou? Que lugar é esse? Mas Paulo deu carta. Paulo deu carta numa época que eles viajavam dias, anos. Não é a carta que diz quem você é, cara. Não é a sua carteira que diz quem você é. Não é o quanto você sabe de teologia que diz quem você é. É o quanto Deus tem da sua vida, o quanto Deus tem das suas renúncias, o quanto Deus tem do seu coração. Vai custar a sua vida inteira servir a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai custar a sua vida inteira. Você vai ter que parar de fazer coisas. Você vai ter que deixar sonhos para trás. Você vai ter que chorar. Vai ter noites amargas de sonhos e choros, porque você tem que abrir mão de coisas que você ama, que você gosta, por causa da glória de Deus. E se isso não fizer você chorar, você não serve para Deus. Você acha que o evangelho de Jesus vai se encaixar na sua vida imoral, na sua vida medíocre? Não vai. Não vai. Nós vamos ter que parar.
Algumas coisas nós vamos ter que parar. Não dá mais para ser um crente assim, uma igreja que só ampara necessitados. A igreja do amparo, irmão, ela só trabalha por necessidade. Nós aqui trabalhamos por necessidade também, mas é por propósito. A igreja do deserto, ela só quer alimentar. Ela só quer ser alimentada por Deus. Ela não quer ser transformada. E o pior, porque uma igreja que ela não entende o propósito dela do deserto, ela morre no deserto. A igreja que acha que senta no domingo à noite, Deus tem que mandar o que ela quer. E se não bastasse, tem um pregador ali dizendo, Deus vai fazer. E Deus está dizendo, não vou não. Quem vai fazer é Ele que vai fazer. Eu não vou fazer não. Eu não falei. Fica prometendo coisas que Deus não promete. Irmãos, você está disposto a se arriscar? Você veio de tão longe aqui, querido. Por favor, entenda o nosso coração. Nós somos pastores aqui, homens tentando ficar parecido com Jesus. Não coloque sua expectativa em nós. Temos tantos problemas aqui, tantos defeitos. Lutamos contra o pecado todo dia e o dia todo. Somos tão frágeis, às vezes tão vulneráveis, tão dependentes da graça e da glória. Por favor, não coloque sua expectativa, não tire a sua expectativa do lugar que você saiu e coloque agora em mim, porque eu vou frustrar você. E daqui a 3 meses você está indo procurar outra cobertura, outro lugar, porque eu frustrei seus sonhos. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu vou trabalhar para tirar o máximo de você e provar para você que o que você vai ser, vai ter e vai fazer está com você aí dentro. Que você é o homem e a mulher que Deus escolheu para esse tempo, para essa geração. Que se você estiver em Deus, ninguém vai conseguir parar o que Deus colocou nas suas mãos. Eu vou bater tanto nesse odre, eu vou bater tanto. Eu vou dar tanta paulada nesse odre, até ele criar elasticidade para receber o nível de glória que Deus está para despejar nos próximos dias. Eu tenho apanhado tanto do Senhor, Deus sabe o que eu estou falando aqui. Pensa num homem que tem sido moído por Deus. Moído. Pensa em alguém que está sendo pisado. Eu me sinto como um Daniel, orando, parece que os anjos não conseguem passar para me socorrer. Mas eu sei que eles estão tentando, eu sei que eles estão lutando. E eu não vou ceder. Nós vamos avançar, eu estou firme, grudado no chão, grudado nas mãos do Senhor, perseverante até o fim. Morra eu. Não pense que nós podemos viver um evangelho romanceado. Deus está tirando a igreja de um lugar almático. Ele falou isso para mim esses dias. Ele disse: Luiz, eu estou te tirando de um lugar almático. Você vai sofrer. Eu oro e digo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele diz: a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E sabe por quê? Pelo nível da revelação. Por causa do nível da revelação, foi-me posto um espinho na carne, disse Paulo. Paulo não disse: foi-me posto um espinho na carne porque eu fiz algo errado. Ele não disse: foi-me posto um espinho na carne porque eu saí do propósito. Ele disse: não, foi-me posto um espinho na carne por causa da revelação. Sabe por que você sofre? Por causa da revelação. O sofrimento pela revelação você suporta. Então se prepare. Sabe aquela palavrinha que diz: aquele que é muito dado, muito é exigido? Chegou a vez de Deus mostrar para você que Ele te deu muito.
E sabe como Ele vai mostrar que Ele te deu muito? Mostrando o nível que você tem que renunciar por Ele. Sabe como Deus vai te mostrar que Ele te deu muito? Permitindo que você viva nível de pressões. Mas fique tranquilo, não há tentação sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e justo e não vos deixará ser tentado além das vossas forças, e juntamente com a tentação Ele dará o escape. Levanta sua mão e deixa o leão rugir aqui nessa manhã, porque eu vejo Deus levando a gente para níveis de entendimento. Aleluia. A oferta que vocês deram para a China deu R$457. É pouco, viu? Muito pouco para quem está indo para a China. Pois libera aqueles dólares lá. Você está guardando para sair de férias em janeiro, eu sei. Manda para a China. Aproveita, investe agora. Então, por favor, não coloque fundamentos só para justificar que você está construindo algo visível. Não. Ele vai abalar o que vai ser abalado, o que pode ser. Ele vai abalar tudo, gente. Se prepare, Ele vai mexer em tudo. Ele vai mexer na casa da gente, Ele vai mexer no casamento da gente, Ele vai mexer nas finanças da gente, Ele vai mexer na empresa. Se prepara, Ele vai mexer. Por quê? Porque Ele vai mexer em tudo que pode ser abalado, vai ser abalado, para que o inabalável permaneça. E quem olhar para você só vai ver uma coisa: aquilo que é inabalável. A fé inabalável. Se prepare. Deus está mexendo nos seus fundamentos. Está mexendo em você. Se prepare. Nos próximos dias você vai dizer: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que é isso? Deus está tirando você de um lugar almático, de entretenimento, de programas. A igreja vai deixar de ser um programa para a gente. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu estou com muita esperança. Como a gente diz aqui no meu evangelho, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Enquanto eu morro, Paulo diz, em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Enquanto eu morro, eu sei que ao meu redor Deus está gerando vida. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar. Enquanto você se gasta e se desgasta, ao seu redor as coisas estão sendo edificadas. Se preparem. Paulo disse: em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Se preparem, irmãos. Deus está nos consolidando num lugar de relevância, num lugar de vida no espírito, num lugar onde as deficiências da alma elas vão ser sucumbidas pela vida no espírito, um lugar onde o reino de reis e sacerdotes, mobilizados organicamente no corpo de Cristo, estabelecidos pela vontade de Deus, inabaláveis. Essa é a geração de ministros inabaláveis. Não, essa é a hora que você diz amém. Essa hora que você diz: sou eu, Deus, esse ministro inabalável, que passa luta, que passa guerra, que passa tentação, mas que consegue sobreviver e consegue viver e consegue ser edificado no poder de Deus, ligados ao cabeça que é Cristo. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer devolver o governo, mas não dará o governo para meninos. Deus quer devolver o governo da terra, diga, mas não dará o governo para meninos. Sabe quando Adão caiu? Sabe o que Deus falou? Adão, agora maldita é a terra por tua causa. Por quê? Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo: agora a terra ficou sem custódia, você perdeu a autoridade nela. Agora ela ficou maldita. Maldita por quê, Deus? Por que o Senhor não faz? Porque Deus estava dizendo para Adão: eu não posso trabalhar na terra, porque eu dei a terra para você. A terra está sob a sua custódia. Como você pecou, você caiu da graça, você agora perdeu a autoridade sobre ela. Quando Jesus veio, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder na terra.
Quando ele morre na cruz, ele faz o quê? Ele devolve esse poder para a igreja. É por isso que a terra, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que a terra está dizendo? Alguém me governe, por favor. Alguém governe, alguém me governe. Alguém governe as catástrofes. Alguém governe a imoralidade. Alguém governe a pedofilia. Alguém governe sobre tudo isso. Alguém governe sobre o crime. Alguém governe sobre as drogas. Alguém governe. Deus não vai dar governos da terra para crianças. Por isso Paulo disse: eu tenho tanto para vos dizer, mas vocês são meninos, eu não posso falar coisas que vocês não vão entender. Nós precisamos crescer por dentro, querido. Nós precisamos desesperadamente crescer por dentro. Deus precisa expandir a nossa mente, o nosso coração na revelação. Nós precisamos passar hora após hora com a Bíblia na mão, chorando e dizendo: Deus, fala para mim, o que vai acontecer? Porque por muito tempo Ele falou aos profetas, mas agora Ele vai falar pelo Filho. Por favor, você tem que desesperadamente ter uma revelação da paternidade de Deus, porque são os filhos que vão receber essa revelação. Amém? Louvado seja Deus. Sabe como que nasceu a igreja? A igreja nasceu com fundamentos apostólicos. A ideia original de Deus foi essa, que a igreja crescesse nesses fundamentos, com o pai, com os seus filhos. A palavra pai, ela vem da palavra fundamentos, ela vem da palavra pater, que quer dizer origem. Por isso que o Senhor disse: não tende vós muitos pais. Ele estava dizendo: você não pode ter outra origem, a origem sou eu, porque Deus me elegeu nele, Ele é a minha origem. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele. A palavra filho vem da palavra banar, que quer dizer construir sobre uma base correta. Se você quer construir sobre uma base correta, você precisa construir sobre o Pai. Por isso que Deus enviou o seu Filho para construir sobre um fundamento correto. Jesus não veio abrir uma igreja, Jesus veio devolver a gente para o Pai, para a base correta. Jesus veio nos levar de volta para o fundamento correto, que é Deus, o Abba, o Todo-Poderoso, o Adonai. Jesus veio devolver a gente. Por isso que Jesus veio, Ele disse: eu não vim aqui fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim trazer o fundamento correto. Vocês precisam voltar para Ele, vocês precisam se voltar a Ele. Filhos, eles não vão construir impérios, eles vão devolver a igreja para o Pai. Agora eu peguei você: mas a igreja não é de Jesus. Não, Jesus é o cabeça dela, a igreja é do Pai. Jesus veio devolver a igreja para o Pai, Ele veio começar tudo de novo para o Pai. Eu acredito que Ele veio recomeçar. Amém? Construir sobre uma base correta. Pai e filho, esses são os fundamentos de construção sobre aquilo que é correto. Nos últimos dias nós vamos ter pais fundamentando e filhos construindo. Nos últimos dias do ministério nós vamos ter pais fundamentando e os filhos construindo sobre os fundamentos. Por isso que ele diz: nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias, a última palavra do Velho Testamento é essa. Deus estava dizendo: eu vou mandar meu filho, ele vai trazer a construção correta sobre o fundamento correto. Nos últimos dias, os pais da igreja, vocês pastores, que vão deixar de ser pseudos pastores presidentes para ser pais na fé dessa geração de meninos e meninas que estão sentados aqui no chão. Vocês vão fundamentar, trazer os fundamentos corretos, o Deus Pai. E os filhos vão construir sobre esses fundamentos. Mas como que eles vão construir se a gente não deixar um fundamento correto para eles? Nós estamos colocando outros fundamentos porque a gente quer fazer a igreja crescer. Então o filho que está com a gente, ele vê a gente se movimentar de uma forma. Quando ele cresce no ministério, ele vai fazer do mesmo jeito. É porque agora nós não temos coragem de pegar uma marreta, botar tudo no chão e recomeçar com os fundamentos corretos. Diga para alguém: quem tem mais de 40 anos aqui?
levante sua mão. Denuncie-se, por favor. Quem tem mais de 40, levanta a mão. Oh, coisa linda. Você tem uma tarefa árdua nesses dias, quarentão. Preparar uma base correta para a geração que está vindo, para a geração desses meninos, dessas meninas que param na nossa frente e dizem: pastor, que palavra abençoada. Eles não vão mais dizer que palavra abençoada, eles vão dizer: pastor, que vida é essa sua, abençoada. Pastor, que família abençoada. Pastor, que glória é essa dentro da sua casa. Eles não vão mais nos reconhecer pela palavra que falamos, vão reconhecer pela vida, porque filhos não aprendem por palavras, aprendem por modelos. Filhos aprendem com testemunhos, filhos aprendem com exemplos. Então se seus filhos vê você confessando, eles vão confessar. Se seus filhos vê você renunciando, eles vão renunciar. Se seus filhos vê você chorando, eles vão chorar. Se seus filhos vê você investindo, eles vão investir. Nós não vamos levantar uma igreja com mensagens. Por isso que todo mundo que quer andar com a gente, eu digo: vai lá em Itajaí conhecer a gente. Vai lá comer cachorro quente com a gente. Vai lá passar uma tarde na pousada. Vai lá ver a gente falar errado. Vai lá ver a gente xingar. Vai lá ver a gente discutir, brigar. Não, está amarrado, porque a gente aprendeu a não mostrar isso para o mundo. Aí o mundo até hoje pensa que a gente veio de outro planeta. Não, o que vai curar essa geração é a humanidade da igreja. É o sangue correndo no corpo. Não, por muito tempo a pessoa enfiava um espinho no dedo. A igreja não trabalhava para tirar o espinho, trabalhava para tirar o dedo. Não, hoje nós vamos trabalhar para expulsar o espinho. Todos se movendo para tirar o espinho da carne. Não é tirar o dedo. Aí tira o dedo, tira a mão. Essa mão está em pecado, corta ela. Não deixa ela tomar ceia. Essa mão pecou, tira ela da mesa da ceia. Bota ela para comer migalha que cai no chão. Porque nós achamos que a mesa que nós estamos sentados é perfeita. Ela não é perfeita, ela é hipócrita. É uma mesa hipócrita, cheia de hipócritas, cheia de homens e mulheres pecadores, que não têm coragem de falar das suas mazelas e das suas fraquezas. Que todo mundo se comporta como se ninguém tivesse problema. Então quando dá um problema, a gente diz: meu Deus, você viu o que aconteceu? O problema já estava ali há anos, mas ninguém nunca falou dele, ninguém nunca tratou dele, porque nos reunimos como hipócritas no domingo, cantamos como é precioso estar bem junto a ti, e se odeiam. Cantamos de mão dada a aliança do Senhor, mentira. Dissemos: irmão querido, eu amo você, e está dando em cima da mulher do outro, está dando em cima do marido da outra. Chamamos isso de igreja. Isso é qualquer coisa menos igreja. Porque nós colocamos os nossos fundamentos, e os nossos fundamentos estão baseados em nossos desejos, não no propósito eterno de Deus. Mas hoje Deus veio aqui e me trouxe aqui para dizer uma coisa para você: abra mão dos seus desejos, abra mão das suas vontades, porque senão nos próximos dias Deus vai matar você. E agora eu não estou brincando. Aquela hora eu estava, agora não. Nos próximos dias, se a igreja não entender a diferença de desejo e propósito, ela vai viver só para desejo. E vamos nos reunir, como Paulo disse em Coríntios: vocês são carnais, vocês ficam bebendo leite por anos, quando deveriam estar comendo coisas fortes, pesadas, coisas complexas da palavra. Mas não, vocês preferem só ficar ali no domingo.
E aí alguém pergunta no final do culto: quem entendeu? Todo mundo: eu. Ninguém entendeu nada, irmão. Todo mundo volta para casa e segunda-feira continua enganando, continua mentindo, continua fazendo negócios ilícitos. Essa é a hora que você diz: meu Deus. Essa é a hora que nós temos que dizer: eu preciso mudar. Diga para alguém que está perto de você: somos lavoura de Deus. Diga: a igreja é projeto de Deus, não é nosso. Diga assim: ande na agenda de Deus, não na sua. Eu sou um apóstolo, eu sou um cooperador de Deus. Eu sou um profeta, eu sou um cooperador, eu sou um mestre, eu sou um cooperador de Deus. Nós somos cooperadores. Paulo está dizendo: vocês estão adorando Paulo, Apolo, nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavouras de Deus. Vocês como igreja, nós somos lavoura, Paulo disse. Os 5 ministérios deveriam estar colocando os fundamentos. Mas não. Os 5 ministérios não é uma plataforma de exibição, irmãos. É para colocar fundamentos. A pirâmide é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Vem cá, Fabinho, vem cá, você é o mais leve. Deixa eu fazer uma coisa aqui para eles entenderem. Amém? Sobe aqui nas minhas costas, Fabinho. Fica em pé aí. Está cheio de lama, não tem problema. Ministério é isso, é você ser fundamento. Não é cobertura. Se você não colocar fundamento, não seja cobertura de ninguém. Isso é ministério. É você colocar fundamento para que as gerações possam caminhar sobre você. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2:18, no fundamento dos apóstolos e profetas. Os 5 ministérios não é para você se exibir. Os 5 ministérios são fundamentos, eles deveriam aparecer menos do que todos. Diga para alguém que está perto de você: não coloque outro fundamento. Por isso nós precisamos estar bem ajustados, diz Efésios, para que crescermos como templo santo do Senhor. Somos templo do Senhor. Somos fundamentos. Nós temos que edificar uma geração, irmãos. Depois que você morrer na sua cidade, o que é que vai sobrar da sua igreja, do seu ministério, daquilo que você passou 30, 40 anos ali? O que é que vai sobrar? Eu vou dizer o que tem que sobrar. Tem que sobrar um negócio tão violento que as pessoas têm até medo de tomar o seu lugar. Por favor, não coloque outro fundamento. Nós precisamos estar bem ajustados para crescermos como templo santo do Senhor. Escute, não crescemos no templo, crescemos como templo. Você vai para a igreja no domingo achando que vai crescer. Você cresce como templo, não é no templo. O edifício e lavoura de Deus é a igreja. Os ministérios são cooperadores, a igreja é lavoura. Os ministérios deveriam fundamentar para que a igreja construísse ali, sendo a pedra angular Jesus, o cabeça da igreja, e a base correta Deus, o Pai, o Abba. Por isso Jesus disse: eu vou para o Pai e voltarei para o Pai. Por isso que quando Jesus pega a bacia lá em João 13, ele diz que, a Bíblia diz que ele pegou a bacia, sabendo ele que veio do Pai e voltaria para o Pai. Porque tudo que vem de Deus tem que voltar para Deus, irmão. Deus é a base correta, amém? Amém? Não anule Deus do seu evangelho.
Não anule a base correta da igreja. O Aba ainda é a base correta. O meu paizinho, o meu papai, o meu Aba. Jesus é o filho unigênito que deixou de ser unigênito para ser o primeiro, o primogênito. A igreja evangelizou o mundo, abriu congregações, a congregação virou templo, e até hoje o povo não entende que ele é que é o templo, porque mudou a linguagem. Se você sabe que isso aqui não é igreja, não chame isso aqui de igreja. Mude a sua linguagem. A gente diz vamos na igreja, mas não somos a igreja. Sabe qual é o medo de alguns líderes? É que se o povo descobrir que eles são a igreja, eles não vão mais na igreja. Está errado também. Porque quando nos reunimos como igreja, para ser igreja, para celebrar como igreja. Templos do Senhor bem ajustados, bem edificados, aleluia. Me dá mais meia hora aí que eu já vou terminar. O café sempre termina a ministração 13h, amém, irmãos? Aí a congregação virou templo, e o povo não entende o que é ser templo. E aí agora a congregação adota um missionário, mantém um missionário nas nações, na China, na África. Vamos manter o missionário. E fica todo mundo domingo confortável no templo, e mantém o missionário lá. Aí a igreja passa um aperto, ela liga para o missionário e diz assim: ó, irmão, agora te vira aí, porque a igreja não tem mais condição de manter. Não! Fecha o prédio e mantém esse cara lá. Entrega esse Baal. Se livra desse Baal que está comendo seu dinheiro. Vai se reunir debaixo de uma árvore, mas não pare o fundamento correto que Deus mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguém me ligou do financeiro esses dias e disse: pastor, está difícil, porque agora nós ganhamos em real para mandar em euro para a Europa. Como é que nós vamos fazer? Eu digo: vamos fazer. Não sei como é que vai ser. Eu digo: nós vamos vender carro, vamos vender dente de ouro. Quem tem algum pastor que tem dente de ouro? Tem algum pastor que comprou terreno no cemitério? Vão vender. Eu estou esperando arrebatamento, não vou comprar terreno no cemitério agora. Mas nós não podemos tirar o cara de lá. E aí a igreja faz o quê? Ela manda um missionário e fica todo mundo domingo. Aí domingo o pastor diz: irmãos, vamos levantar uma oferta para o irmão que está lá na China, lá na África. Aí o cara conta a moeda e diz: coitado, né? Vamos ajudar ele. Coitado é de você, que acha que é igreja. Igreja é ele, que está com o filho no colo, o outro na garupa da bicicleta, com a esposa lavando roupa para fora para poder pagar a comida. Missionário é ele. Fundamento correto é ele que está carregando, não você. Quem tem fundamento correto é ele. Ontem eu conversava com um pastor que ele me disse: pastor, nós fomos no Haiti e Deus nos compungiu lá no Haiti. Deus pegou a gente. Chegamos em casa, eu e a minha esposa conversamos, vendemos a nossa casa e construímos um orfanato no Haiti. Aí eu digo: esse é o cara, mano. Entendeu o que é fundamento correto. Pergunta se ele está morando na rua. Não, irmão, você nunca vai ganhar de Deus. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O cara chegou no Brasil, sentou com a esposa e disse assim lá: amor, vamos vender a casa. Ele ficou apavorado com as crianças no Haiti, órfãos, que os pais morreram no terremoto. Ficou apavorado.
Vamos fazer que esses órfãos aqui, que essas crianças, meu Deus, não tem que fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Vendeu a casa. Foi no Haiti e construiu um orfanato. Que cara chapado! É dos meus. Eu não estou dizendo que você tem que chegar agora e vender a sua igreja e ir para a rua. Não, eu não estou dizendo isso. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não mexa nos fundamentos. Se você tiver que mexer, mexa nas coisas. Nos fundamentos não. Volte à origem. O fundamento é ir por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes domingo a igreja está passando luta para arrecadar, para pagar o aluguel. E tem 10 pastores no púlpito sentado passando necessidade. Mas tem que manter aquela estrutura desgraçada que tem roubado as pessoas do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ter. A gente também tem uma estrutura. A estrutura é necessária, mas ela não pode roubar o lugar do propósito, do fundamento correto. Tenha tudo que Deus te der. Desfrute de tudo que Deus colocar nas suas mãos. Mas se algum dia, seja tão livre de coisas que se algum dia você precisar largar tudo e voltar, não construa nada que você não possa carregar com você. Porque quando a nuvem se mover, Ele vai dizer: desmonta a tenda e vamos. Quando a nuvem se mover, Ele vai dizer: desmonta a tenda e vamos. Desmonta a tenda e vamos. Eu vou levar você. Então eu estou construindo no coração dele tudo. Meus filhos sabem disso. Todos os meus filhos, os mais velhos já casaram, já têm filhos, já tenho 4 netas. Deus cuida deles. Todos eles têm carro para andar, têm casa para morar. E é assim que vai ser. Eu vou deixar para os meus filhos uma coisa, uma fé inabalável. Uma fé que quando eles não tiverem, eles vão levantar a mão e vão dizer: pai, assim como você foi com meu pai, assim que vai ser. Eu não estou trabalhando para deixar coisas para os meus filhos. Eu estou trabalhando para deixar uma fé inabalável, uma fé irresistível, que eles vão levantar a mão e vão dizer: assim como o Senhor foi com meu pai. Pais são aqueles que constroem fundamentos. Por isso a guerra é tão grande quanto os pais nesses dias. Sabe o que está acontecendo? Por isso que alguns de nós não suportam mais o sistema, não suportam mais a igreja, aquela mesmice de sempre. Alguns de nós não suportam mais nem domingo na igreja. E você é o pastor presidente, eu sei disso. E se for mentira, se eu estou falando alguma besteira, eu sei o que é isso. Você se doa tanto para manter aquela estrutura. E às vezes você está acabando com o seu ministério, está parando você. Você é um rio que corre e se tornou uma represa. Está parando tudo em você. Você está cansado de crente. Você está cansado de expulsar os mesmos demônios toda semana, de conversar, fazer cura interior com as mesmas pessoas. Tem gente que não tem mais nem interior. Já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. E você está cansado. E você tinha sonhos quando era menino, de ir às nações, de ir às vezes você não vai nem na cidade vizinha. Às vezes você não tem nem a oportunidade de sair no domingo para ir lá ajudar uma igreja de um amigo seu, porque se a sua igreja chegar e não ver você, vai embora, porque está presa em Paulo, está presa em Apolo. Eu vou dizer uma coisa para você: o que eu vou falar parece uma heresia, mas não é. Ensine as pessoas a se cuidarem e você não vai precisar cuidar delas. Senta com elas e ensine elas a se cuidarem. Ensine. Cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu lar. E você não vai precisar ali ficar fazendo massagem nelas para que elas voltem no domingo seguinte, achando que é no bolso delas que está a sua provisão. A tua provisão não está no bolso de ninguém, querido. A tua provisão vem daquele que te chamou. A tua provisão vem daquele que um dia te chamou pelo nome.
Do ventre da tua mãe eu te chamei pelo nome e disse: tu és meu. Quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelos rios não te afogarás, as águas não te submergirão, porque eu sou contigo. Ai, meu Deus, por favor, talvez alguns de nós precisamos voltar hoje, nesse ambiente, no ambiente dos fundamentos corretos. Não destrua o templo do Espírito, não destrua o templo do Espírito para manter o templo que você criou. Essa frase eu quero que você guarde. Não destrua o templo do Espírito para manter o templo que você criou. O que é sagrado aqui é o templo do Espírito, não é esse lugar. O que é sagrado é o templo do Espírito. Nós fomos na Europa, chegamos de lá semana passada, tivemos igrejas milenares lá. Igreja de 500, 800 anos, que hoje só são monumentos, que há tempos atrás eram lugares sagrados. Quer saber o que é sagrado mesmo? Sagrado é o lugar que Deus habita. E Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Deus habita naquele que Ele mesmo soprou e edificou e construiu. Nos reunimos no templo no domingo. Tem gente que pensa que o Luiz Hermínio não gosta de igreja. Eu sou igrejeiro, irmão. Pergunta a minha esposa: se eu pudesse, eu vinha nos 3 cultos de domingo. Amanhã tem 3 cultos aqui, 9 da manhã, 17 e 19. Eu acordo de manhã, às vezes eu venho na igreja. Ela diz: vai aonde? Vou na igreja. Fazer o quê? Não sei, eu vou lá na igreja. Eu venho aqui porque às vezes até a minha mente está tão pregnada de religião que ela acha que isso aqui é o templo. Templo é aquilo onde Deus habita. E é quando a gente diz: cara, eu fui naquele lugar, tem uma unção lá. Sabe por que tem unção lá? Porque tinha gente que tinha unção lá. Tinha uma glória naquele lugar, cara, lá é diferenciado. Não, é porque o pessoal que está lá é diferenciado. Esse não é o tempo de igrejas grandes, é o tempo de pessoas grandes. Deus vai levantar pessoas grandes no ministério, cheias do Espírito Santo, pessoas estabelecidas pela sua glória. Aleluia. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavouras de Deus. Ele é o Senhor da seara, não o Senhor dos templos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Aleluia. Mateus 9,35 diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinham grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os ceifeiros são frouxos. Frouxos não, poucos. Grande é a seara, mas poucos são os cearenses. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua. Ele é o Senhor da seara, Ele não é o Senhor dos templos.
Não coloque o nome dele nos templos, coloque na seara. Propague o nome dele na seara. Chamando para si os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem de sorte todas as doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12. Aí versículo 5: Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis nas cidades samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos e limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebeste, aleluia. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrades, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquele lugar ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Essa era a plataforma de Jesus. Ele enviou os apóstolos que iam fundamentar. Ele enviou os cooperadores para a sua lavoura. Os fundamentos deveriam começar por onde? Pela casa de Israel. Ele disse: não salve os gentios, não vai na casa dos gentios, vai pela casa de Israel. Você acha que Deus vai começar a limpeza na nação por onde, irmão? Então não ora para Dilma morrer ou para Dilma sair. Ora para você. Diz: Senhor, começa aqui na igreja, no púlpito da igreja. Começa pelos nossos pastores. Começa pelos nossos ministros da canção. Senhor, tira toda essa parafernália gospel dos nossos altares. Traz de volta os profetas e os apóstolos, que são fundamentos. Senhor Deus, tira os artistas, devolve os profetas para nós, Senhor. Aleluia. Devolve para nós os profetas que não vão usurpar, que de graça receberam e de graça vão dar. Devolve para nós aqueles que não vão fazer exibições, mas vão colocar fundamentos. Aqueles que não vão usurpar a nossa igreja, Senhor. Aqueles que não vão levar o nosso dinheiro, mas vão trazer riquezas celestiais para a nossa casa, Pai. Traz eles de volta, Senhor. Traz eles de volta. Você acha que Deus vai começar por onde? Ele sempre começa pela sua casa. Por isso que Israel foi a primeira a provar. Por isso você não pode anular Israel dos fundamentos do Senhor. Por isso Israel ainda é o modelo correto de edificação. Por isso a igreja não pode se desvencilhar de Israel. Mas eu não estou dizendo para você ir em Jerusalém trazer a cultura judaica, não é isso. Mas os princípios da Torá, os princípios do Abba, os princípios que ele deu para Israel sobre casamento, sobre família, sobre dinheiro. Não é para nós vivermos uma cultura que não entendemos. Por isso que Israel tem a ver com a igreja, e a igreja tem a ver com Israel. Por isso que toda plataforma, toda vez que o mundo está em crise, Israel está em crise. Tem a ver com Israel. Porque Israel é a plataforma que Deus escolheu para deixar o seu modelo. Eu não estou dizendo para você virar judaizante, eu estou dizendo para você não anular o Abba, não anular o Pai, e achar que Jesus está competindo com Deus. Jesus não está competindo com Deus, Ele veio para nos trazer de volta para Deus. O que Adão perdeu a custódia da terra, Jesus devolveu na cruz. Ele disse: está consumado. Agora, igreja, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia, aleluia. Entenda o que eu quero, o Senhor está dizendo. Entenda que meu filho foi fazer aí. Porque se eu não entender o que Jesus veio fazer na terra, eu não vou fazer igual.
Eu vou construir um império para mim e me achando filho de Deus, e vou querer construir um império para mim e vou achar que eu estou no modelo correto. Não, Jesus não veio construir um império. Por isso que ele morreu e levou o seu sangue, diz: ó, está aqui, ó, o sangue do Cordeiro que o Senhor precisava, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, Senhor. Agora o Senhor pode pegar eles de volta. Pega eles, Pai, pega eles. Aqueles que tu me deste eu amei até o fim, agora eu os dou a ti. Ah, meu Deus. Se eu não entender isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para uma cidade, abrir uma igreja e achar que todo mundo tem que dar dinheiro para mim, para me levantar o meu sonho que Deus falou comigo. Não, não, não é isso. Os fundamentos têm que serem corretos. Os fundamentos começam. Lembra que ele falou para Tito? Eu preguei aqui no café de fevereiro, eu creio, março, está na Bíblia, eu não me lembro. Tito, quando Paulo diz para Tito no capítulo 1, ele diz: Tito, meu verdadeiro filho, por esta causa eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem o que ainda resta, que de cidade em cidade você ande, levante os presbíteros. Sempre vai começar pelos anciões, pelos presbíteros, irmãos. Sempre vai começar por nós. Por isso que nós estamos apanhando que nem doido. Por isso que a gente está sofrendo. Por quê? Porque Deus resolveu edificar a sua igreja. Amém? Por isso que os pais da igreja, os pastores, estão sofrendo, estão apanhando, estão chorando. Por quê? Porque Deus está edificando a sua igreja e vai começar pela gente. Amém? Quem tem mais de 40 anos aí, se prepare para apanhar nos próximos dias. Cadê você com a sua mãozinha assim? Se prepare. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus está fundamentando. Amém? E se Deus não puder fundamentar, pastor, Ele vai fazer o que Ele fez no deserto. Ele vai matar uma geração primeiro, para que a outra entenda o que Ele quer. Então o meu recado para você nesta manhã é: você morre ou você morre? Ou você morre para Deus, para que Deus possa edificar sobre você uma plataforma correta? Houve um movimento apostólico no Brasil, irmãos. Tinha pessoas pagando para ser ungidas as apóstolas. Quem já ouviu isso? Pessoas iam em conferências, em convenções e pagavam para ser reconhecido como apóstolo. Que isso, irmãos? Que país é esse? Que unção é essa? E aí hoje, quando você fala que é um ministério apostólico, todo mundo diz: não existe apóstolo. Existe sim, só que o apóstolo ele é fundamento. A pirâmide é de cabeça para baixo. É ele no fundo, lá no fundo, todo mundo pisando em cima. Mas não, a pessoa pagava para ser ungida apóstolo e ganhava um anel ainda, e um broche, para que todo mundo visse que você é apóstolo. Eu vou dizer uma coisa para você: você não vai precisar lembrar os outros que você tem um ministério. Irmão, as pessoas vão reconhecer se você realmente tem. Amém? Ninguém precisou dizer em Suzã que Esther seria a próxima rainha, porque ela achou favor diante de Deus e dos homens. Todo mundo que passava por ela dizia: essa mulher é abençoada. Até o rei disse, quando viu ela entrar, disse: meu Deus, é essa mulher aí, eu vou casar com ela. Ninguém precisa lembrar os outros que é você que governa, porque se você tem que lembrar alguém que é você que manda, é porque você não manda mais. E você só está ali porque tem braço forte de ferro e quer pisando em todo mundo. A autoridade não é uma coisa que você tem, é uma coisa que os outros te dão e reconhecem na sua vida. Você não precisa lembrar os outros que você tem, as pessoas vão reconhecer que você tem. Jesus falava manso e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Aleluia. Em Nazaré quiseram jogar ele de um precipício. A Bíblia diz que ele passou no meio de todo mundo. Ninguém morre antes do tempo, pode ir. E se eu morrer, então era o tempo. Ninguém morre antes do tempo, irmãos. Quem anda no propósito não morre antes do tempo. Mártir, não é você que escolhe morrer, é Deus que escolhe quando vai te matar. Mártires não são suicidas.
Suicida, você encontra um bilhete do lado dele. Mártir não. Mártir, ele deixou o bilhete escrito no coração das pessoas. Ninguém aqui é suicida, nós somos mártires. Quando ele diz, vós sois minha testemunha, sabe o que ele está dizendo? Você é meu mártir. A palavra testemunha vem da palavra martus, que quer dizer mártires. Por favor, não coloque outro fundamento a não ser aquele que Deus já colocou. Não coloque outro fundamento. Jesus Cristo é o fundamento, a pedra angular. E por que ele pode ser o fundamento? Porque ele leva a gente de volta ao Senhor. Aleluia. Você percebe aqui quando ele envia, ele diz assim, ó, curai os enfermos e limpai os leprosos. Ele separa leproso do enfermo. Percebeu? Ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos. Por quê? Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque lepra era uma enfermidade social. Abra comigo Levíticos capítulo 13. Deixa eu mostrar uma coisa para você antes da gente terminar. Me dá mais 15 minutinhos, eu já vou terminar. Me dá 10 então. Me dá 5. Eu já vou concluir, irmãos. Levíticos capítulo 13. Versículo 44. Diz assim: leproso é aquele homem e está imundo. Está escrito aí? O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça está a praga. Também o leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas e cabeça descoberta, os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias que a praga estiver nele, é imundo e habitará só. E a sua habitação será fora do arraial, quando houver a praga de lepra em alguma veste de lã ou de linho. Deixa eu explicar isso para você. Por que Jesus separa o leproso do doente? Porque lepra era uma doença social. Por exemplo, se o cara fosse constatado que estava com lepra, ele tinha que sair da sua casa. A Bíblia diz, você leu, leproso é aquele homem que está imundo, ele habitará fora do arraial. O leproso, ele não pode andar no arraial, ele tem que andar fora do arraial. Um leproso, ele morava na cidade chamada Leprosário. Eles levavam todos os leprosos para ali. Alguns morriam, alguns eram curados e voltavam. Se ele fosse casado, tivesse filhos e fosse constatado que ele tinha lepra, o sacerdote dizia, você não pode mais ficar aqui, você tem que morar sozinho. Por isso que a Bíblia diz que o leproso habitava só. Ele, para entrar na cidade, ele tinha que soltar os cabelos, rasgar as roupas para mostrar a lepra, tinha que se expor. E tinha que botar a mão em cima do bigode e entrar gritando: imundo, 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 imundo. Para quê? Para que as pessoas saíssem de perto dele. Você imagina uma enfermidade social que você não podia mais estar com a sua casa, com a sua família, com a sua congregação, porque ele era leproso, era imundo. Aí Marcos 1,40, a Bíblia diz que se aproximou-se de Jesus um leproso. Prostrou-se, o adorou e disse para Jesus: se tu quiseres, tu podes me curar agora. Jesus disse: eu quero. Só que Jesus não disse só eu quero. A Bíblia diz que Jesus foi lá e o tocou. Eu pergunto, se Jesus tivesse só dito eu quero, ele não seria curado? Por que Jesus foi lá e o tocou? Porque Jesus não curou só a lepra, ele curou a solidão. Aquele homem, ele não podia mais estar no meio da sociedade. Esse é o problema.
A igreja do Senhor, por muito tempo, ela curou a lepra, mas ela não curou a solidão. As pessoas estão morrendo dentro da casa do Senhor, sozinhas, porque ninguém as toca. Jesus disse: eu quero, e o tocou. Por muito tempo nós tratamos o templo tão santo que separamos as mulheres dos homens, achando que se eles se tocassem, nós tiramos o toque das pessoas. Quando hoje eu encontro um pastor, eu faço questão de abraçar e beijar ele. Esses dias eu estava no shopping com um amigo, um pastor. Nós vinha no shopping assim, abraçado, conversando. Eu disse assim: pastor, está todo mundo olhando para a gente. Porque aquilo que era para ser bênção, a coisa está tão ludibriada, está tão... que as pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado. Foi roubado da igreja o toque. Nós precisamos novamente nas plataformas, nos púlpitos, homens de toques, homens que vão tocar, vão curar os enfermos, mas vão limpar os leprosos. Há uma doença social no meio da igreja, a falta de amor, a falta de ternura. As pessoas são curadas e entram numa fila para testemunhar e ninguém toca. Irmão, nós precisamos voltar a tocar. A Bíblia diz que antes de Jesus tocar, aquele homem sentiu compaixão dele, tocou, curou a lepra. Nós precisamos desesperadamente de homens que tocam as pessoas. Lembra quando Lázaro ressuscitou? Lembra disso? Jesus parou na frente do túmulo e disse assim: tirai a pedra. Veio uns homens e tiraram a pedra. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio para fora, todo enfaixado, todo. Jesus olha e diz: desatai-o. Por muito tempo a igreja trabalhou para tirar a pedra. Hoje ela tem que trabalhar para desatar, irmão. Agora, quem é que vai tocar no morto, se a lei dizia que não podia tocar no morto? Só toca no morto quem acredita que ele já ressuscitou. Nós precisamos desesperadamente de líderes de toques, líderes que vão lá e desatam os homens e deixam eles irem, que não vão desatar ele de um lugar e atar ele em outro, que não vão desatar aqui da antiga denominação e atar agora na sua denominação, que não vão desatar de uma antiga visão e agora vão atar na sua visão. Não! Entenda isso, querido. Deus está levantando homens de toques. Então, se nós queremos um evangelho saudável, nós precisamos de fundamentos saudáveis. A igreja precisa voltar em alguns lugares, tocar os leprosos. Ela precisa curar os enfermos e limpar os leprosos. Ela precisa começar pela casa de Israel. Ela precisa começar pelos presbíteros, pelos anciões da igreja. Ela precisa começar a limpar. Quem está disposto a tocar nos mortos que já ressuscitaram? Quem? Para terminar, para a gente ir embora. Sabe o que eu tenho aprendido com o Senhor? Que Deus não é só bom, Deus gosta de ser bom. Porque se Ele fosse bom, Ele era bom só para quem fosse bom para Ele. Ele gosta de ser bom. Deus não te chamou para ser bom, Deus te chamou para gostar de ser bom. Pastor, como que eu sei que eu gosto de ser bom? Quando você for bom para quem não é bom para você. Para quando você tiver
tocar em alguém que não merece ser tocado. Pastor, mas ele não merece o meu amor. Tem pessoas que não merecem o seu amor, eles precisam do seu amor. Essa não é a geração que vai trabalhar por necessidade. É a geração que entendeu os fundamentos. É a geração que não vai dizer: eu sou daquela igreja, eu sou da outra, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Quadrangular, eu sou da Presbiteriana, eu sou do Mevan, eu sou da comunidade, eu sou de Jesus e estou ali naquele lugar. Aleluia. Com os meus irmãos congregando. Mude a sua linguagem. Mude a sua linguagem. Eu não sou patrimônio do Mevan. Se eu perceber que o Mevan está me atrapalhando, eu mesmo saio dele. Mas não foi o senhor que fundou, foi, mas eu saio. Você é o templo. Você é o lugar que Deus gosta de estar. Feche seus olhos. Xaracarará. Bruninho ficou de folga hoje, né, Bruno? Vamos aproveitar o nosso irmão aqui, né? Aleluia. É isso que eu sonho. Eu sonho com isso. Não importa mais quem canta, não importa mais quem prega, não importa mais se eu toco bateria, se eu toco violão, não importa mais. Ninguém vai dizer: esse é o meu ministério. Todo mundo vai dizer: esse é o meu chamado. Eu faço para fazer o que o Senhor quer. Fui chamado para fazer o que o Senhor deseja. Ei! Sim, eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer. Sim, eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer. Sim, eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer. Sim, eu vou corresponder ao teu chamado e obedecer, Senhor. Aleluia. Corresponder ao teu chamado, obedecer. Sim, eu vou corresponder ao teu chamado, obedecer. Sim, eu vou corresponder ao teu chamado, obedecer. Sim, eu vou corresponder ao teu chamado, obedecer. Corresponder ao teu chamado.
chamado e obedecer, Senhor. Quero orar por você, você que entende que tem um chamado, você que quer retornar aos fundamentos corretos. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Chega bem mais perto de mim aqui. Vamos orar. Quer subir aqui? Pode subir, fica à vontade. Senta aqui no chão, ó. Senta aqui, ó. Pode subir, não atrapalha não. É melhor que daí todos conseguem chegar na frente. Só deixa o tapete para mim. Pode subir, gente, fica à vontade. Senta ali. Senta no chão, fica à vontade. Para os fundamentos eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos, Senhor. Glória a Deus. Eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos. Eu quero voltar, aos fundamentos. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos. Eu quero voltar aos teus fundamentos, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar aos fundamentos. Vem com a cultura do teu reino aqui, Deus. Levante sua mão. Deixa o leão rugir aqui nesse lugar. Deixa o leão rugir aqui nesse lugar. Deixa o leão rugir nesse lugar. Aos fundamentos, aos fundamentos, aos fundamentos, aos fundamentos. Clamamos pelo reino, contigo será o primeiro, então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem quer te ganhar. Ministra, ministra. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Traz a cultura do teu reino. Eu quero voltar. Eu quero. Eu quero. Eu quero voltar. 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 Eu quero voltar.